Alô, meu nome é Sônia Rodrigues e hoje eu vou continuar com vocês a leitura do romance de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. Mas na primeira parte vimos que a Firmina Daza havia enviuvado, a Firmina Daza havia ficado viúva e que no final do velório do seu primeiro marido fica um senhor, depois que todo mundo vai embora, e esse senhor, é o Florentino Ariza, ele se aproxima dela e fala: eu ainda estou apaixonado por você. E ela manda ele embora sem mais aquela e fala: vai embora e não apareça até o final dos seus dias, que eu espero que sejam poucos. Agora o Gabo vai fazer um flashback e vai começar a contar pra gente o que aconteceu entre essas duas pessoas, o Florentino Ariza e a Firmina Daza. Eles se conheceram quando eram jovens, ela tinha ali ao redor dos 15 anos, e ele era um moço que trabalhava no correio, e ele foi até a casa dela entregar um telegrama para o pai dela. Quando ele está saindo, ele a vê. Ao passar diante do quarto de costura, viu pela janela uma mulher mais velha e uma menina. A aula não se interrompeu, mas a menina levantou a vista para ver quem passava pela janela, e este olhar casual foi a origem de um cataclismo de amor que meio século depois não tinha terminado ainda. A menina estudava no colégio da Apresentação da Santíssima Virgem, onde as senhoritas da sociedade aprendiam há 2 séculos a arte e o ofício de serem esposas diligentes e submissas. Pouco a pouco, impressionado com esse encontro, Florentino Ariza fica arrumando maneiras de se aproximar. Por sua vez, o Florentino foi ficando tão fixado pela imagem daquela moça que ele acabou ficando doente e a mãe dele chamou o médico. E o médico fez um exame clínico e revelou que não tinha febre, nem dor em nenhuma parte, e a única coisa que sentia de concreto era uma necessidade urgente de morrer. Bastou ao médico um interrogatório insidioso, primeiro a ele e depois à mãe, para comprovar uma vez mais que os sintomas do amor são os mesmos do cólera. Por que este livro se chama O Amor nos Tempos do Cólera? Porque no Caribe, né, na Colômbia, nessa época, haviam acontecido 2 surtos muito graves de cólera. O pai do Juvenal Urbino, do primeiro marido da Florentina Daza, resolveu um primeiro caso muito importante de cólera. E o próprio Juvenal Urbino tomou uma série de medidas higiênicas e sanitárias que fizeram com que o cólera não se tornasse tão perigoso, digamos assim. Ele deixou de ser uma epidemia para ser endêmico. Então, de tempos em tempos aconteciam alguns casos, mas eram os casos locais, não se espalhava para todo lado. E outra coisa que eu comentei no vídeo anterior é que o Gabriel Garcia Marques, se baseou no romance dos seus próprios pais para escrever essa história. Talvez você esteja um pouco curioso, mas como assim, né? Qual parte da história? Bom, os pais do Gabriel Garcia Marques também sofreram oposição por parte da família da mãe, que era uma família que era um pouquinho mais endinheirada. E o pai, ele era funcionário do correio, aí que ele com certeza pegou várias histórias ou vários acontecimentos, até as características da profissão para inserir no livro. O que aconteceu com os pais do Gabo é que o pai dela resolveu acabar com a história se mudando de cidade.
Mas não adiantou muito, porque o rapaz, como trabalhava no correio, ele ficava sabendo para onde a menina ia e pedia transferência. E durante muitos meses, para onde eles se mudavam, ele se mudava também. Ele ia mudando de emprego e ia acompanhando a amada. Até que um dia o pai arregou, né? Falou: tá bom, vocês querem casar, casa, mas eu não vou no casamento. E não foram. E o Gabriel Garcia Marques disse que a mãe dele tinha uma grande mágoa dos avós, porque eles tinham realmente permitido o casamento, mas eles não compareceram, né, e cortaram relações com a filha. Bom, voltando aqui à nossa história, o Gabriel Garcia Marques vai nos dizer que os fracos não entram jamais no reino do amor, que é um reino impiedoso e mesquinho, e que as mulheres só se entregam aos homens de ânimo resoluto, porque lhes infundem a segurança pelo qual tanto anseiam para enfrentar a vida. E assim ele vai contando para nós como se desenvolve esse amor adolescente. Era muito pouco o que sabia Firmina Daza daquele pretendente taciturno que aparecera em sua vida, feito uma andorinha de inverno, e de quem não saberia sequer o nome, não fosse a assinatura da carta. Sim, o Florentino finalmente escreveu uma carta para ela. E a tia vai dar cobertura para o namoro e vai se desenvolver entre os dois uma correspondência frequente. Foi o ano do namoro encarniçado. Nem ele nem ela tinham vida para nada que não fosse pensar no outro, para sonhar com o outro, para esperar as cartas com a mesma ansiedade com que as respondiam. Jamais naquela primavera de delírio ou no ano seguinte tiveram ocasião de se comunicarem de viva voz. E mais, do instante em que se viram pela primeira vez até o instante em que ele reiterou sua determinação, meio século depois, jamais tiveram oportunidade de se verem a sós nem falar de seu amor. Mas nos 3 primeiros meses não se passou um só dia sem que se escrevessem, e em certa época até 2 vezes por dia, até que tia Escolástica se assustou com a voracidade da fogueira que ela própria ajudara a atear. Então, o Gabo vai nos descrevendo aqui os perigos, né, de se opor a um desejo adolescente, porque as adolescentes têm uma imaginação incrível e a coisa vai, né? Num determinado momento, o pai da menina descobre a carta, fica muito bravo com a tia e manda a tia embora. Manda a tia embora pro continente, né? Lá para a Espanha, bota ela num navio, tchau. A sobrinha vai ficar muito brava com o pai. A Firmina Daza, ela não tinha mãe, a mãe dela morreu quando ela nasceu, e ela foi criada por essa tia porque ela tinha um grande carinho. E o pai é impiedoso, ele manda a tia embora, não dá nenhum dinheiro, nenhum, sabe, você precisa para se manter, em agradecimento pelos anos que você ficou na minha família, nada, fica bravo e manda ele embora. E algum tempo depois essa tia vai morrer no exílio e ela nunca perdoou o pai por isso. E um determinado dia o Florentino vai escrever para ela, pedindo-lhe casamento, tudo. Firmina Daza, aconselhada pela tia Escolástica, aceitou o prazo de 2 anos e a reserva absoluta, e sugeriu que Florentino Ariza lhe pedisse a mão quando ela terminasse a escola secundária nas férias de Natal. Logo depois dessa carta, vai acontecer um desastre, porque a Firmina Ariza está na escola e ela resolve escrever para o Florentino durante a aula, e uma das professoras pega a carta, chama o pai, e é aí que o pai descobre. Isso resulta num escândalo que termina com a expulsão da menina da escola. Ela não termina os estudos. E o pai, muito bravo, resolve o caso da seguinte maneira, né? Manda a tia embora, como eu já comentei, e mais, resolve que ela vai passar uns tempos com outros tios. Ela tem uma prima
chamada Hildebranda, que tem a mesma idade que ela, que já apareceu aqui no livro uma outra hora. E ele resolve que vai levá-la até a casa desse tio. Escreve para esse tio, comunicando que eles vão para lá, e adivinha quem é que está no correio e que intercepta esse telegrama? O Florentino Ariza. Ele está escrevendo para o irmão, falando, nós vamos para aí, né? Vamos fazer uma visita. Essa visita, que deveria durar algumas semanas, acaba demorando muito mais. As duas meninas são muito amigas. A prima da Firmina acha formidável a prima ter um romance, bota a lenha na fogueira. E mais, como o Florentino Ariza trabalhava no correio e ele sabe para onde a menina foi, ele avisou os colegas do percurso quando ele passava sobre ela e mandava bilhetinhos. Então, pelas cidades onde a Firmina ia passando, de vez em quando chegava alguém no correio com uma cartinha para o pai e tacava um bilhetinho escondido para ela. Você que é a Firmina, dava um bilhetinho. Então, ela foi recebendo esses. Continuando a história, a Firmina Daza volta para casa e o seu pai contrata uma outra parente para ficar fazendo como dama de companhia para ela. E logo nos primeiros dias ela sai para fazer compra e o Florentino Ariza está ali de olho, esperando o momento de falar com ela. E ele acompanha as duas até o mercado. E num determinado momento, quando ela está com a tia lá saindo de uma barraca para outra, ele se aproxima e chama ela. Firmina voltou a cabeça e viu a 2 palmos de seus olhos os outros olhos glaciais, o rosto lívido, os lábios petrificados de medo, tal como os vira no tumulto da missa do galo pela primeira vez em que ele estivera tão perto dela. Mas, ao contrário daquela vez, não sentiu agora a comoção do amor, e sim o abismo do desencanto. Num instante, teve a revelação completa da magnitude do próprio engano e perguntou a si mesma, aterrada, como tinha podido incubar durante tanto tempo e com tanta ferocidade semelhante quimera no coração. Mal conseguiu pensar. Meu Deus, pobre homem! Florentino Ariza sorriu, procurou dizer alguma coisa, procurou acompanhá-la, mas ela o apagou da sua vida com um gesto de mão. Esse então foi o final do romance. Florentino Ariza nunca mais teve oportunidade de ver a sós Firmina Daza, nem de falar a sós com ela, nos tantos encontros de suas muito longas vidas, até 51 anos, 9 meses e 4 dias mais tarde, quando lhe reiterou o juramento de fidelidade eterna e amor para todo sempre em sua primeira noite de viúva. Bom, aqui nós encerramos a leitura e no restante do livro, o Gabriel Garcia Marques vai descrever a insistência do Florentino em se aproximar da Firmina, até que por fim ela aceita que eles se encontrem e eles vão fazer uma viagem de navio e aí vai dar prosseguimento o romance. Este livro é bem interessante, bem engraçado. A prosa do Gabo é muito agradável de se ler. É um livro realmente original, fica a recomendação para vocês. O meu muito obrigado a vocês, as pessoas que me acompanharam esse canal até aqui. Nós estamos agora com 2 anos de vida e eu vou dar uma pausa no canal. Então, este vai ser provavelmente o último vídeo. Talvez eu volte, talvez eu não volte, não sei, mas o canal não tem tido sucesso, eu não tenho tido muita audiência, então eu vou parar por aqui e o meu agradecimento a todo mundo que me acompanhou, que gosta de literatura, que curte bons livros. Até logo.